casas, juntamente com todos vocês, trazendo das lições maravilhosas do Mestre Jesus para compartilhar com todos. Quando eu vim aqui era diferente, né? Quando ficou aqui, está lindo aqui esse salão, né? Para realmente assim, compatível com aquilo que nós viemos buscar aqui na noite de hoje. Então, parabéns a essa casa, parabéns a esses inúmeros trabalhadores incansáveis. Eu posso assim, acompanhar, né, o trabalho que essa casa aqui de amparo, o nosso lar oferece a todas as pessoas. É um trabalho muito bonito de realizado, então parabéns a todos. E o assunto que eu vou trazer aqui na noite de hoje, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º. O título do capítulo é Bem-aventurados que são misericordiosos. E o nosso assunto é reconciliar com os adversários. Esse é o nosso assunto. É um tema assim, que realmente assim, deixa a gente a pensar muito, né? Quando fala de reconciliação, quando fala em fazer as pazes, quando fala em harmonizar com aqueles aos quais às vezes nós não somos harmônicos, nós temos alguns contendas a resolver, né? Alguns problemas a ser solucionados, mas só que quem disse isso aqui é Jesus. Não é uma pessoa qualquer que ditou aqui fez essa colocação, foi Jesus que deixou para nós em Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Porque, meus irmãos, todos nós almejamos paz. Se eu pedir aqui a alguém para levantar a mão e se deseja paz, todos vão levantar. Todos nós queremos paz. Mas eu pergunto para você, será possível nós termos paz, essa paz definitiva, essa paz duradoura, guardando mágoa no nosso coração, sabendo, né, que nós somos de mal de alguém, que a gente não conversa, que a gente não gosta, que se a pessoa vai num lugar a gente evita de ir. E assim, família tem muito. Tem assim tantas rusgas em família, tem tantas desavenças em família, que se tiver um aniversário, né, aí a pessoa pergunta, fulano vai? Então, se fulano for, eu não vou. Então, tem muitas desavenças até mesmo em família, né? Então, o nosso assunto de hoje, com certeza, todos nós iremos sair daqui pensando muito mesmo, né? Como que nós estamos, como que está a questão do nosso comportamento aqui diante das pessoas. Será que realmente nós estamos amando o próximo como a si mesmo? Que foi aquela recomendação de Jesus? Porque o Mestre, ele resumiu os 10 mandamentos da lei de Deus, que foi recebido por Moisés lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Jesus, ele resumiu esses 2 mandamentos em apenas 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, esses 2 mandamentos resumem todos os 10 mandamentos que Moisés recebeu. Então, amar o próximo como a si mesmo, quem tem adversário está agindo contrário a esse ensinamento do Mestre Jesus. Então, vamos ver a anotação de Mateus. Nós sabemos que Jesus não deixou nada escrito. E ele não deixou uma palavrinha sequer escrito. Tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos, tudo que está registrado nos evangelhos, eles escreveram depois da morte de Jesus. E Mateus, então, ele anotou no capítulo 5, versículo 25 e 26, a seguinte fala de Jesus: reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houveres pago o último centímetro. Olha só a recomendação de Jesus. Na época, Jesus ele utilizou assim, o que era comum lá na justiça comum, né, na justiça romana. Porque na época de Jesus,
aquela pessoa que devia, né, para o outro, que tinha alguma dívida a acertar, se ela não fizesse esse acerto o mais depressa possível, aquela pessoa ao qual ela devia, ela poderia denunciar ela. E se essa denúncia ela fosse aceita pelo juiz, ela ia ser presa. E de lá, enquanto ela não pagasse tudo que ela devia, ela não saía da cadeia. Então, Jesus ele fez essa colocação e o Allan Kardec, ele trouxe essa fala de Jesus compartilhando com a justiça da época para nós hoje. Jesus, quando ele fala para a gente reconciliar o mais depressa com o nosso adversário, é porque eu pergunto para vocês, alguém aqui tem a passagem de volta, de retorno para a pátria espiritual? Alguém tem? Nenhum de nós temos, né? Não. A gente tem assim, deixar eu vou tal dia, tal hora, né? A gente não sabe, né? Então, nós não sabemos, nós podemos ser chamados a qualquer momento para a pátria espiritual, porque a doutrina espírita, ela nos esclarece que essa vida nossa aqui, ela é passageira. A nossa vida aqui, ela é finita. Ela teve o seu começo, nós tivemos a nossa data de nascimento, o nosso registro, e teremos também a nossa certidão de óbito, né? O nosso atestado de óbito. Então, pode ser, meus irmãos, que nós podemos ser chamados a qualquer momento para o retorno da nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E para que nós levarmos assuntos pendentes para resolver no plano espiritual? Lá fica muito mais difícil, porque às vezes, quando nós desencarnarmos, aquela pessoa ao qual nós temos dificuldade, né, no relacionamento com ela, temos a contas a ser acertadas, pode ser que quando nós desencarnarmos, nós não vamos no mesmo lugar do que aquela pessoa. Porque se ela, aquela pessoa ao qual nós julgamos ser nosso inimigo, às vezes o que ela fez conosco, ela não teve a intenção de fazer. Foi assim um momento de fraqueza, foi um momento de invigilância dela, e ela então não tem maldade no seu coração. E quando essa pessoa desencarnar, ela vai para uma região melhor no plano espiritual. Porque é o que vai determinar o lugar nosso no plano espiritual, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Lá nós não compramos lugar no plano espiritual, igual aqui as pessoas compram às vezes lugar na fila, né? Lá no plano espiritual não tem nada disso. Lá nós construímos a nossa morada lá, aqui na terra mesmo, através das nossas ações. Então aquela pessoa que às vezes a gente julga, né, que ela prejudicou, que ela nos ofendeu, que ela nos mandou, ela não fez aquilo por maldade, não foi premeditado, não foi por intenção. Então ela vai para um lugar melhor. E nós, que às vezes guardamos mágoa, ressentimento, desejo de vingança, para uma de nós não. Nós vamos para um lugar de acordo ali com o nosso modo de ser. E essa reconciliação então fica mais difícil, porque quem está no lugar melhor, ele pode descer, ele pode vir para onde tem uma pessoa no lugar pior. E quem está numa região inferior, é difícil para ela ir para uma região mais superior. Por exemplo, Chico Xavier, nós aqui na Terra, a gente convive com todas as pessoas, com pessoas más, com pessoas boas, com pessoas mais ou menos boas e mais ou menos má. Pessoas de toda sorte nós convivemos aqui. Tinha Chico Xavier, o espírito altamente evoluído aqui no meio de nós, contemporâneo nosso. Aqui a gente podia ir lá em Uberaba qualquer hora que quisesse. 100 quilômetros de Uberlândia a Uberaba. A gente podia ir lá, podia ficar aguardando lá na fila para ver o Chico Xavier, para pegar na mão dele, para conversar com ele, fazer alguma pergunta para ele. Agora eu pergunto para vocês, o Chico Xavier desencarnado, sai nós no plano espiritual, a gente fala assim, eu quero ver o Chico Xavier, por onde ele está. Será que é assim que acontece? Não. Quem dera se fosse. Temos que trabalhar muito mesmo, né? Para ir lá na região celeste, onde o Chico Xavier
habita. Assim também ocorre conosco aqui, né? Diante da necessidade que nós temos de reconciliar. E se a gente for postergando, né, essa situação, é muito mais complicado. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Ainda é tempo aqui. Ainda é tempo aqui da gente fazer as pazes. Não levar assunto a resolver. Porque faz parte, meus irmãos, da nossa programação internatória. Todos nós que estamos aqui, nós fizemos uma programação muito bem elaborada no plano espiritual antes da nossa reencarnação. Ninguém reencarna assim aleatoriamente, não, de forma nenhuma. Eu vou reencarnar e pronto, não. Tem toda uma programação muito bem elaborada no plano espiritual, feita por nós, juntamente com o nosso anjo da guarda. Porque todos nós temos o nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda não é um espírito assim da nossa evolução, é um espírito muito mais evoluído, porque para nos aguentar, nós com as nossas manhas, com as nossas artimanhas, com as nossas chatices, com as nossas rebeldias, que qualquer um iria nos tolerar, né? Então, o nosso anjo da guarda é um espírito altamente evoluído. Então, quando nós vamos reencarnar, ele que sabe que nós precisamos aqui nessa encarnação. Ele que sabe quais são as nossas reais necessidades de reajustamento, de melhoramento e de evolução. Então, ele vai sugerir para nós, né, aquilo que sabe que nós precisamos. Mostra ali todo o roteiro, todo o esboço da nossa programação reencarnatória e nós aceitamos. E nós podemos afirmar categoricamente que melhorar o nosso coração, trabalhar esse sentimento, é o primeiro item dessa nossa programação. Aí a gente reencarna, não lembra, porque a gente não lembra da nossa programação, que ela não está na nossa vida aqui de relação, né? A gente não lembra dela. E vai envolvendo com as questões do mundo, vai achando que as pessoas aqui são indiferentes a nós, que as pessoas aqui que são maldosas e nós não, e a gente vive nessa ilusão. Então, trabalhar o nosso coração faz parte sim dessa programação reencarnatória. E até mesmo em família. Nós estamos em família, a nossa família também, ela não foi formada assim, aleatoriamente, muito bem organizada, porque a organização da família é divina, é uma instituição divina, a nossa família, até mesmo em família. Na nossa programação reencarnatória é de resolver todas essas questões, porque no nosso lar, na nossa família, tem amigos, inimigos, afetos, desafetos, espíritos simpáticos, espíritos antipáticos, para os reajustamentos necessários. Então, começando com esse aniversário em família, eu pergunto para vocês, todos os lares são lares harmônicos? Todas as famílias é aquela coisa boa, todo mundo ali harmônico, unido, será que é? Precisava ser, né? Mas ainda não é. Então, em família também nós temos adversário. O que nós devemos fazer? Exercitar o perdão em família. Não deixar para resolver essas questões familiares também depois que a gente desencarnar. Enquanto nós estamos aqui. Porque a reencarnação, meus irmãos, ela é de fundamental importância na nossa vida. A reencarnação é uma bênção de Deus. É um presente que Ele concedeu a cada um de nós estarmos aqui mais uma vez, mais uma tentativa de melhorar. Porque quantas tentativas nós tivemos, quantas oportunidades foram dadas a nós e prometemos ao plano espiritual em melhorar, em reconciliar, em perdoar e chegamos aqui e repetimos os mesmos erros. O Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, na lição que chama Hábitos, lá nos dias que nós vivemos no processo de um círculo vicioso, ilusão, desilusão. Ilusão quando nós reencarnamos. Quando nós reencarnamos, o nosso corpo físico, ele oferece ao espírito 5 meios de manifestar, 5 faculdades que nós temos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Esses 5 sentidos que o nosso corpo oferece para
o Espírito manifestar. Mas será que o Espírito, ao longo do seu processo evolutivo, ele desenvolveu só 5 faculdades? Não, ele desenvolveu inúmeras faculdades. É que o nosso corpo ele oferece ao Espírito o que nós precisamos disciplinar. Nós precisamos disciplinar a nossa boca, a nossa comida, a alimentação, disciplinar o que nós estamos vendo, disciplinar o que nós estamos ouvindo, é para educar essas faculdades. Então a gente vê, meus irmãos, que a reencarnação é um investimento muito alto, é um investimento muito valoroso para cada um de nós, para a gente chegar aqui e achar que a vida é só isso aqui, que a vida é só na questão material, a questão do corpo. Não é. O corpo ele é um empréstimo que Deus nos concede. O Espírito é a ferramenta do Espírito. É através do nosso corpo físico que o Espírito ele vai melhorando, ele vai mudando o sentimento. Então a reencarnação é de fundamental importância. Mas aí a gente fica iludido. Nós gastamos o nosso tempo, consumimos as nossas energias, gastamos a nossa vontade em busca das aquisições materiais. É claro que nós estamos aqui no mundo, nós precisamos sim. Nós precisamos do trabalho, da nossa profissão, precisamos da nossa morada, precisamos cuidar da nossa saúde, da nossa educação, da nossa vida de relação. Nós precisamos sim, mas também nós devemos pensar, nós, o Espírito, o ser que habita nesse corpo, pensar na riqueza, nos valores do Espírito. Então, muitas das vezes, a grande maioria das pessoas, é claro que não são todas, eu não posso generalizar, porque tem muitas pessoas que têm consciência dessa realidade, estão trabalhando bem. Essa música que foi cantada aqui da caridade, né? Quem pratica a caridade, a dor vai embora, não chora mais, né? A música. Então, tem muitas pessoas trabalhando e achando bem, mas tem outras tantas que não. Está achando que a vida é só isso, então fica iludido aqui. Ilusão no mundo físico e desilusão lá no plano espiritual. Desilusão quando nós estamos de posse da nossa programação reencarnatória e a gente vê lá que nós não cumprimos quase nada daquilo que foi proposto lá. É uma tremenda desilusão. E aí a gente quer reencarnar imediatamente para recuperar o tempo perdido. Mas não é assim, né? Não está tão fácil assim para a gente reencarnar, né? E nós que estamos sob a bênção do corpo, vamos fazer esse trabalho agora de reconciliação. Não vamos esperar a morte chegar, não. Quantas pessoas que estão no estado terminal já, o corpo não oferece nenhuma condição mais para o espírito permanecer ali, mas ainda guarda mágoa, guarda rancor, guarda ressentimento no seu coração, está retido ali ao corpo. A casa está toda desmoronada, mas o inquilino quer permanecer naquele corpo devido ao ressentimento pesado ainda que traz o coração, né? Outro dia eu vi lá no Instagram uma enfermeira americana. Ela acompanha os pacientes em fase terminal. E ela, então, conversando com todos os pacientes em fase terminal. E eles lá, assim, naquela dificuldade, grudada ali no corpo, mas ainda falavam, né? Aí ela perguntando assim para ele o que mais eles arrependiam. Qual o arrependimento maior que eles tinham, né? E todos eles disseram a mesma coisa, que o arrependimento deles era em não ter dado mais tempo com a família, em não ter conversado mais com a família, em não ter ficado mais com seus filhos, em não ter praticado a caridade, em não ter convivido mais com filhos, com netos, com todos os familiares, em ter dedicado mais tempo às questões materiais. Então, todos eles relataram esse arrependimento em não ter feito as pazes. Então, nós, essa missão traz para a gente essa reflexão, a gente trabalhar o nosso coração, exercitar o perdão. Por que das obsessões? O Allan Kardec, ele fala da obsessão. Por que tem tanta pessoa hoje, meus irmãos, passando pelo processo obsessivo? A obsessão, ela campeia a nossa humanidade. A depressão segue o mesmo caminho. A ansiedade, idem, né?
do mesmo jeito. Por que será isso? É justamente porque não houve esse perdão. O Allan Kardec fala, se tivesse feito essa reconciliação, para que a obsessão? Onde há o obsessor é porque não houve ali o perdão. Então, o obsessor e o obsidiado, os dois são devedores diante da lei de Deus. Mas a partir do momento que há esse perdão, há esse desligamento. Não tem mais porque o obsidiado, né, o encarnado, sofrer o jugo do desencarnado, ele vai cortar esse vínculo a partir do momento que acontece esse perdão. E se um retorna para a pátria espiritual e não reconciliou, o Allan Kardec fala que aquele provérbio, morto animal acaba o veneno, esse é verdade. Morto animal acaba o veneno, porque o animal, ele não pensa. O animal não tem raciocínio, ele não é um ser racional. E ele não tem um pensamento contínuo. O animal não tem mágoa, ele não guarda raiva. Os nossos animaizinhos, os nossos pets, a gente dando com eles, bico logo está ali, ele vai lambendo a gente, não é? Guarda raiva. E já o homem não vale isso. Morta a pessoa, graças a Deus, cessou, eu posso dormir em paz. Será que é assim? Não é. Não é assim, não. O desencarnado, meus irmãos, fica muito mais fácil para ele atuar. Porque nós aqui, se a gente é de mal de alguém, tem algum inimigo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de tudo para defender, para ele não entrar na nossa casa. Colocar todo o sistema de segurança para ele não entrar na nossa casa. E ele desencarnado? Como é que nós vamos fazer? Ele é espírito, e se a gente não manter a nossa vibração mais elevada, ele tem livre acesso para entrar na nossa casa a hora que ele quiser, comer, participar da nossa comida, dormir no mesmo quarto, fazer de tudo, participar de tudo. Porque a gente pensa que isso é ilusão, mas não é. Na Doutrina dos Espíritos, na questão 459, na Allan Kardec perguntou assim: influem os Espíritos em nosso pensamento, em nossas ações? Será que Jesus influencia os Espíritos? Muito, sim. Eles responderam para Allan Kardec que de tão ordinários são eles que nos dirigem. Ordinário, ordem, né? 1, 2, 3, 4. Frequentemente são eles que nos dirigem. Está ali a nossa volta. Praticamente, meus irmãos, para não dizer 100% das nossas atitudes, das nossas decisões, nós fazemos envolvido pela sugestão dos Espíritos. Porque o Allan Kardec nos diz também que há mais ou menos 32 bilhões de espíritos vinculados ao nosso planeta Terra. Desses 32 bilhões, 8 estão encarnados. Né? Nós fazemos parte desses 8 bilhões encarnados. 24 bilhões estão lá no plano espiritual. E será que esses 24 bilhões que estão no plano espiritual, será que eles estão, a grande maioria são espírito elevado, espírito de luz? Não, a grande maioria é espírito atrasado, espírito inferior, espírito muitíssimo atrasado, como está lá no livro dos Espíritos, na terceira ordem do livro dos Espíritos, os espíritos impuros, imperfeitos, pseudo-sábios, neutros, maldosos, é eles que estão excluindo da nossa vida, das nossas decisões, do nosso pensamento, é onde há obsessão. Então, o homem não cessa ali a animosidade, não. Essa animosidade só vai cessar quando houver esse perdão. Mas perdão, meus irmãos, todos nós vamos ter que perdoar. Deus, ele tem a sua lei, a lei de amor, a lei de justiça e a lei de misericórdia. E ele tem também uma lei de causa e efeito. E diante da lei de causa e efeito, e como o perdão, ele é uma necessidade de cada um de nós, Deus, ele tem os seus mecanismos. Ele vai reunir adversários juntos em família, para que possa promover essa reconciliação. Eu trouxe uma história, essa história está lá no livro Libertação, do André Luiz. O livro Libertação, do André Luiz, conta-se a história principal,
é a história da Margarida. A Margarida, ela era filha de um juiz e ela sofria um processo obsessivo. Junto com ela tinha 60 obsessores amando do Gregório. Gregório era o líder das trevas, que liderava toda uma região lá no plano espiritual. E a mãe de Gregório, Matilde, o espírito altamente iluminado, ela pediu para o Gúbio e a sua equipe ir lá nessa região para socorrer o seu filho Gregório. E aí, então, André Luiz, o Gúbio e toda a equipe preparou e organizou para prestar assistência a Gregório. E antes deles ir lá fazer uma entrevista com ele, eles pararam, né, numa região estranha, uma cidade estranha, lá no plano espiritual. O André Luiz fala que é tão estranha essa cidade, é tão assim, sofrimento, que o mundo pediu para ele não relatar o que ele estava presenciando lá, para não deixar a gente aqui perturbar. Meus irmãos, que a gente pensa que é ilusão, não é? Tem situações no plano espiritual que é muito, muito mais sofrimento do que aqui na terra mesmo que nós presenciamos. Então, André Luiz, eles pararam nessa cidade, eles ficaram lá no apartamento, no aposento lá, e ele olhava pela janela, os espíritos motivados lá no plano espiritual. Eles ficavam assim, todos imantados uns aos outros. Ele fala que parecia galhos secos, colados uns aos outros. E aí, o Hugo fala que pessoas normais aqui, igual nós aqui, lá no plano espiritual, estavam lá desse jeito. E o André Luiz, andando mais um pouquinho, ele viu que tinha um espírito, uma mulher lá, com 3 ovoides imantado a ela. Os espíritos, quando eles chegam nessa fase ovoide, eles tão maldoso, tem tanto desejo de vingança que vai perdendo a sua forma do perispírito e transforma ali naquele ovoide. E tinha 3 ovoides colados ali naquela mulher. E essa mulher gritando, Joaquim, pelo amor de Deus, nos socorre. E o grupo de André Luiz para aproximar mais dessa mulher, para escutar ali o pensamento dela e daqueles ovoides. Gente, dela e dos 3 ovoides, vingança, 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 eu quero vingança, de todos eles ali. E aí o Google foi contando a história, né, daquela mulher lá, com os 3 ovoides ali imantados a ela. O Google conta assim que no passado, aquela mulher, ela foi senhora de escravos. Ela era jovem e ela casou com um homem de mais idade. Só que esse homem que ela casou, ele sendo mais velho, ele já tinha tido um relacionamento com uma escrava lá da fazenda. E nesse relacionamento, eles tiveram 2 filhos. E essa jovem, quando ela ficou sabendo do passado do seu esposo, ela ficou irada de cólera. Chamou ele e exigiu que aquela mulher, a mãe das crianças, fossem vendidas para uma região hostil, onde ela sabia que lá onde essa mulher, para onde ela ia, ela não ia durar nem 6 meses. E assim foi feito, separou a mãe dos filhos, aquela mulher foi vendida, ela morreu menos de 6 meses, voltou para a fazenda para obsidiar a dona de escravos. Os meninos adolescentes já, ela incriminou ele, dizendo que eles roubavam as coisas lá, amarrou os 2 no poste e todos os dias o capataz batia, dava chibatada neles, todos os dias. E eles ficaram no poste, amarrados lá na intempérie, à míngua, sem beber e sem comer nada. Os 2 deram tuberculose e veio a desencarnar. Ficaram lá na fazenda também, obsidiando aquela senhora. Ela já estava sofrendo o processo da mãe dos meninos lá. E aí, diante desse processo obsessivo, ela ficou 10 anos desse jeito, naquela obsessão, até chegar à loucura. E olha que essa mulher, ela foi advertida várias vezes pelo seu anjo da guarda para ela conceder o perdão, para ela perdoar aquela escrava, perdoar aqueles meninos, e nada foi feito. Ela desencarnou. O que aconteceu? Ficou suave e mantados ali, naquele óleo, sem nadinha de perdão. E o André Luiz, ele olha aquela situação e pergunta para o grupo, mas como? Como que essa situação vai ser resolvida? Como será que vai resolver, né? Qual o desenrolar daquela situação? Aí, o grupo
Zé Luiz, que aqui, o Joaquim, que ela estava pedindo, Joaquim socorro, era o marido dela do passado, ele já tinha reencarnado, ele já estava reencarnado. Aquela mulher iria reencarnar também. E eles iriam receber como filhos, sabem quem? Aquelas 3 formas hormônicas, naquela vibração de ódio para o progresso verbal. Aí o Buda explica como que a mulher iria reencarnar. Ela iria ter uma infância totalmente atribulada, a infância dela. Porque mesmo passando pelo esquecimento passado, ela iria receber a influência daqueles que estavam lá no plano espiritual. Então, olha a gravidade dele, né? E ela teve uma infância perturbada, uma adolescência pior ainda, até que ela tivesse condição de casar para receber aqueles 3 espíritos da condição de filho dela. E aí, gente, há o perdão sim, porque aquela mulher, as crianças iriam reencarnar nas piores condições possíveis. E qual é a mãe que não ama? Aquele montinho de carne ali, eu pergunto para vocês, hoje, foi fazer a minha sobrancelha, tá tudo esquisito. A mulher da profissional contando assim, que ela teve filho, né, que não é autismo, você tem o síndrome de Down, não fala síndrome de Down hoje mais, é outro nome, né? O filho dela de 11 meses tem a síndrome de Down, e ela falando que toda mãe ama o seu filho. Ela acompanha as mães lá na PAI, né, porque o menino faz terapia lá, e ela vê que tem crianças totalmente deformadas. E as mães, meu filhinho, meu bebezinho, meu anjinho. E assim também essa mãe disse, amar aqueles 3 filhos que saiam do seu ver, o perdão de Deus. Mas eu pergunto para vocês, precisa de passar por essas condições de tanto sofrimento? Será preciso? Nós temos 2 vias para a nossa evolução. Nós podemos evoluir pelo amor, pela nossa liberdade, pelo nosso querer, ou então pela dor. A dor é mais sofrimento, meus irmãos. Para que reencarnar nas condições dessas? Sendo que nós podemos reencarnar em condições melhores, né? Então, está em cada um de nós em dar o primeiro passo, em desenvolver a humildade. A humildade, ela é a vida da nossa salvação. Vamos desculpar as pessoas, vamos perdoar, vamos libertar desse mal. Quando a gente fala em perdão não é esquecer. Nós não temos que esquecer. Jesus não pediu para a gente esquecer as ofensas. Ele pediu para não revidar o mal. Perdão não é esquecer, não. Perdão é simplesmente seguir em frente. O Haroldo Dutra fala que o perdão é igual #fui. Então isso é perdão, né? Então fica aqui a mensagem da noite, né? Que nós possamos retornar para os nossos lares, pensando, né? O que eu posso fazer para melhorar a minha vida e para melhorar a vida das outras pessoas também, né? Então eu agradeço por essa oportunidade, muito obrigada, e que as bênçãos do Mestre Jesus continue com cada um de nós aqui.